Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui no episódio com vocês. Temos muitos assuntos para estar lidando aqui e tratando também com um casal de sucesso. Quem não quer saber sobre casais e principalmente um casal de sucesso? Ele é empresário, ela também é empresária e digital influencer. Mineiros, né, Jéssica? Isso mesmo, pessoal. E assim, é muito legal que quando você vê um casal que está junto há tanto tempo e está construindo um império. Olha que bacana, né? Então, com vocês, Danila Escobar e Aminá. Ai, Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui, falar com prazer vocês. todo É uma honra. nosso. Até que enfim conseguimos uma agenda, né? Só tem Nossa, artista aqui no canal. ué. gente, Pois é. gente, foi muito difícil. Então, olha, curte aí o Estúdio Sim. Vamos prestar atenção sobre o que eles vão estar passando de conhecimento para a gente aqui, né? Para vocês que estão assistindo também. Porque essa agenda dele não é brincadeira e dela. Aí vocês vão estar entendendo o percurso e por que foi esse tempo todo, né, Jéssica? Para estar Verdade, marcando. pois é, pessoal. E aí, conta pra gente como que é ser um casal que trabalha junto, vive junto, E bem e sucedido. bem-sucedido e que faz tudo isso dar certo. Pois é, na verdade, a gente está junto há aproximadamente 12 anos, né? De casado, nós vamos para 4 anos de casado. Mas um pouco antes de casar, a gente já tinha se tornado sócio já do escritório. Nós abrimos o primeiro escritório, que em 2016, né? Com o intuito de fazer gestão de franquias na época. Mas ficamos aproximadamente 3 anos e a empresa quebrou. Então, acho que foi a nossa primeira conquista, foi a falência. Apesar de pleonasmo, mas foi a primeira conquista, foi a falência. E ali a gente apenas namorava, mas já era sócio. Mas, Confiança aí, né? Namorando e com sociedade. mas ali nós entendemos que o caminho era esse, né? Até porque a gente tem um perfil muito parecido, que é não aceitar ser mais um. Então a gente sempre teve um intuito muito certo na vida, que é conquistar aquilo que para muitos é impossível. Então a gente sabia que trabalhando para um escritório, para uma empresa, ninguém fica rico. Então a gente entendeu que a gente precisava ter um escritório, que a gente precisava trabalhar e que o ganho seria proporcional ao nosso esforço. Então foi aí que a gente manteve o escritório até o final dele e na hora que a empresa faliu, nós abrimos um novo escritório. Aí com a área um pouco distinta e graças a Deus deu tudo certo e vem crescendo cada vez mais. Ai, bacana. E E aí? essa Conta pra questão gente. do casal, assim, é um pouco uma loucura, gente. Porque as pessoas falam assim, gente, mas como que vocês aguentam trabalhar juntos? Vocês fazem tudo junto, vocês saem junto, a gente malha junto. Como é que vocês, É o vocês dia conseguem inteiro ficar juntos? o dia todo junto? Eu falo que é uma coisa de Deus mesmo, porque a gente se dá muito bem, a gente não briga, a gente não discute. Se a gente for falar qual foi a última vez que a gente brigou por alguma coisa, né, amor? Não tenho Eu ideia. nem tenho ideia. E a gente é, como ele falou, a gente é muito parecido. Então as coisas fluem, a gente consegue resolver nossas questões ali na tranquilidade. E por isso que dá super certo, assim. E Quando a gente cuidando fica de áreas separado, distintas. um sente falta do outro. Às vezes eu vou pra casa da minha mãe, ele fica, amor, que hora você vai voltar? A casa tá vazia e tal. E a gente é muito assim, né? É muito parecido. E vocês dá cuidam, por exemplo, então, de áreas distintas para que isso dê certo. Sim. Porque eu já ouvi falar que, por exemplo, olha, os dois não podem cuidar do financeiro, porque senão Aham. aí Uhum. bate cabeça. Desde a primeira empresa, a gente separa essas questões. Porque o Danilo, ele é muito comercial. E ele sempre foi. Ele sempre trabalhou com isso. assim. Apesar de ser tímido, né? Não, tímido nem um pouco. Fala demais e é muito comercial. Tem uma lábia. E eu não, eu já era mais quietinha na minha e eu sou um pouco mais organizada com as coisas. Então, finança, parte administrativa ficava sempre comigo, assim. Eu que segurava a questão financeira das empresas e fazia os pagamentos e tomava conta de um pouco de tudo. E ele era à frente o comercial, assim. Então, sempre a gente separou, né, amor, essas duas questões. Sim. Então você não é gastadeira, né? Ah, não, Ah, gente. porque tem A aquela gente é um também. casal que a gente é o contrário. Eu que seguro as pontas e seguro pra ele não gastar. Aqui Isso é é diferente. difícil, né? Mulher hoje em dia é tão assediada. E você como digital influencer, né? Vendo toda hora marcas ali assediando para estar usando no seu dia a dia. Segurar é difícil, né? É difícil, mas eu acho que é uma questão de criação, assim. Eu sempre tive pé no chão com as coisas.
quando a nossa vida começou a melhorar um pouco, que eu comecei a ter condição de comprar as coisas, eu ainda tinha uma certa dificuldade, eu ainda ficava um pouco assim, travada. Ele me xingava, ele falava, amor, vai lá comprar tal coisa, tal bolsa, e eu ainda ficava assim, pega travada. isso aí, ó. Mas ela tem um porque é detalhe. uma Pra realidade. mim, ela não se preocupa, ela compra o mais caro, mas pra ela não gasta. Então eu tenho que fazer o papel inverso. Eu não sou dessa Que Olha, legal, que legal. gente. Tem uma educação financeira, você. Tenho, desde pequena. Acho que desde os 15 anos eu tenho o controle da minha situação financeira, assim, sempre. Então, desde os 15 eu já tomo conta de todo o meu dinheiro. Tudo que eu recebia, cartão, conta. Minha mãe nem tinha senha, eu já tomava conta desde os 15 anos das minhas coisas. Super Então, responsável. a vida me fez assim responsável. Não foi uma Verdade. questão de... Falando em De vida, opção, não. né, Aminá, nós estávamos conversando com Danile, com você aqui, antes da gravação, que vocês não nasceram de família rica, porque todo mundo pensa assim, cheguei no topo do sucesso, né? Vocês fizeram agora uma sociedade, eu posso falar assim agora, mais uma etapa nessa carreira empresarial de vocês, né? Que eu quero que vocês falem um pouquinho aí da Elo, né? Uhum. Que é uma empresa de sucesso. E aí, neste caso, vocês não vieram de família rica. Tudo começou ali com vocês mesmos, né? E essa questão de superação, a gente está falando atrás dos bastidores, sobre vocês ter perdido os pais, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que as pessoas às vezes se vitimizam com algum problema, que é um problema maior do que você tá nova, ele novo, não ter mais aquele apoio, né? E ter que começar e chegar onde vocês chegaram. Acho que isso vai ajudar muito o pessoal a estar entendendo e ter essa positividade hoje aí também. Pode? A nossa história é muito parecida, assim. Eu perdi meu pai com 15 anos, ele perdeu o pai dele com... Quantos anos? 13 para Com 14 13. anos. E aí, eu, no caso, sou filha única, né? Ele já tem outros irmãos. Mas a nossa vida foi baseada em mães guerreiras, né? Que cuidaram da gente sozinhas. E com todo o aperto financeiro e tudo mais. E a gente foi criado muito bem e com muito custo, né? A gente sabe hoje em dia, imagina uma família sem o pai, que costuma ser o provedor da família, a mãe tendo que cuidar dos filhos, da casa, trabalhar e tudo mais. Então, essa história parecida nos aproximou muito, assim. Vocês eram do mesmo bairro, alguma Sim. coisa assim? Ah, que legal. Porque a estratégia era o seguinte, já não tinha dinheiro. Então na minha cabeça eu precisava arrumar uma namorada onde fosse fácil de encontrar. E ela morava na rua de baixo, eu falei, achei a mulher da minha vida. Então eu ia a pé e voltava a pé, gente. entendeu? Mas assim, a história é muito parecida, né? Eu perdi meu pai muito cedo, né? Meu pai, apesar de ser separado da minha mãe, eu tenho mais 3 irmãos, então são 4 filhos. E então, assim, foi meu pai, depois que faleceu, houve uma dificuldade muito grande. E eu sempre quis algo a mais. Eu sempre tive isso, assim. Eu falo que eu sou, às vezes, um pouco fora da curva, porque eu sou, às vezes, o mais expansivo, os meus irmãos Começou é pouco... a trabalhar muito cedo. É um pouco mais tranquilo, são extremamente estudiosos, né, inteligentes, então eu não puxei esse lado deles, né, então... Imagina, né? E com 15 anos eu resolvi trabalhar, né, fui ser office boy aqui em Belo Horizonte, e aí, só que como eu sou muito articulado, com 16 anos eles me promoveram para venda, eu fui o vendedor mais novo da história da empresa, e Olha. fiquei até 17, aí terminei de formar, enfim, aí fui trabalhar com 18 anos numa locadora. Acho que para muitos aí não sabem nem o que é locadora. Nossa, é verdade. Eu sei, gente. A Jéssica sabe sim, Jéssica. Eu falo assim, é verdade para quem tá vendo, né? O pessoal que tá Geração consumindo, 2000, Jéssica tem 18 é. anos. Ah, meu Deus, queria mesmo. Só que eu fui trabalhar na locadora, enfim, fiquei lá um tempo e a gente se conheceu lá. Porque eu ia fazer um vestibular da Newton e na prova de redação eles indicavam um filme que chamava O Estômago, que é um filme brasileiro extremamente difícil, assim, e não tinha na locadora. E ninguém tinha procurado esse filme. Aí um dia eu tô lá estudando e tal, me entra uma morena, cabelo preto, assim, linda, chega pra mim e pergunta, você tem um filme Estômago? Aí eu falei, vai fazer a prova? Eu falei, não tem, mas posso te arrumar, se você quiser um resumo. Ela olhou pra mim e falou, obrigado, resumo, pega na internet, foi embora. E aí a gente trabalhava numa galeria. Isso é difícil, gente. Na galeria, onde tinha uma loja de frente para outra, uma galeriazinha pequena. E aí eu falei com todo mundo da galeria que eu precisava vê-las de novo. Falei, eu tenho que encontrar aquela japonesa. Olha! E aí eu falava, tem que encontrar aquela japonesa, eu chamava de japonesa, tem que encontrar a japonesa, tem que encontrar a japonesa. E aí, só que passaram dias e ela não se passou. Só que na hora que ela entrava na galeria,
a gente tinha um sinal, porque o rapaz da loja daqui comunicava com daqui, comunicava daqui, ele me avisava. Olha! Aí ele um assoviava, o outro falava e tal. Aí Era teve um dia corredor, era um corredor, assim, então não tinha onde como eu sair. passar por outro lado, era sempre ali. Ele estudou ali todo o percurso. Óbvio, pra te fez ali a conquistar. estrategista. E nossa. aí ela passou uma vez, 2 vezes, eu comecei a conversar alguns meses depois, nós começamos a ficar. Então, só Eu que fui lá desde- fazer a minha ficha pra alocar Ai, gente, eu lembro disso. os filmes. A gente tinha que fazer É. uma ficha, levar comprovante de endereço, vocês lembram? Ah, verdade. Identidade e tudo mais. E nisso ele pegou meu endereço E o MSN. e o meu telefone. Ai, gente! MSN, exatamente. Nossa, Danilo, Exatamente. eu não sou dessa Só época. que, tipo assim, né? quando a gente começou a ficar e depois a namorar, nós entendemos que a gente tinha um objetivo comum, que era vencer. E que a gente assim, você tinha 2 opções. Mas conta pra gente, Danilo, pra pessoa identificar. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas em relacionamento não dá muito valor. E esses adolescentes, ou quem está também aí começando, essas pessoas falam, como é que se identifica? Eu sei que é difícil, porque isso é relativo. Uhum. Mas eu acho que uma boa conversa, um bom diálogo deve ter acontecido aí. Como é que vocês identificaram nesse propósito que deu tão certo, então foi tão vencedor, abençoado, que vocês estão casados até hoje e estão cada vez mais alcançando o objetivo de vocês, né? E o Pois sucesso é. em todas as áreas, né? Não, e isso também porque eu vejo muitas pessoas falando assim, não, eu vou, por exemplo, vou ter a minha empresa, eu vou me estruturar para depois eu ter uma pessoa. Boa. É mais fácil crescer junto ou crescer Muito sem? mais. A gente fala o seguinte, tudo é propósito. Quando a gente identificou que a gente tinha o mesmo propósito, a gente sabia que era questão de tempo. Poderia passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, como foi, pra gente vencer. Isso era nítido. A gente tinha o mesmo A propósito. gente sempre teve essa certeza. A gente sempre teve certeza, independente de saber o dia de amanhã. E tem uma coisa que a gente usa o seguinte, a frase, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, a nossa conquista, a fase de sair do não ter nada para ter conquistado o que a gente conquistou, demorou. Mas eu tenho certeza que sozinho, eu e ela, a gente não teria chegado onde que a gente chegou. Com certeza. Então, o propósito dos 2 juntos, né, com a ideia de um querendo ajudar, porque o que me deixa tranquilo é fazer ela feliz, e vice-versa, eu não fico preocupando no que eu tenho que receber, eu tenho que preocupar no que eu tenho que dar. Isso em todos os sentidos. Né? E aí o relacionamento dá certo. Então a gente leva essa mesma comunhão, essa mesma ligação de casa para o escritório e do escritório para casa. Então assim, até é uma coisa absurda, as pessoas riem. Às vezes a gente está conversando uma coisa totalmente distinta, ela vira e fala assim, nossa, você não sabe que eu tô a fim de comer. Eu acerto, e vice-versa. Gente. Uma coisa que é divina, você não sabe explicar. Então a gente deu muito certo. E os nossos propósitos sempre se cruzam, sempre se cruzam. Às vezes eu tô no escritório, eu penso uma coisa, ela tá em outra, na hora que a gente chega em casa, a gente tem uma ideia e vê que bateu. tem muito próximo, que bateu. Então é isso, é propósito, né? E outra, junto, sozinho você vai mais rápido, sem sombra de dúvida. Mas junto você vai muito mais longe. Eu vou ter então que você fazer pode umas escolher. provocações aqui pra vocês, porque a gente tem que fazer as pessoas pensarem. E vocês estão aqui pra estar ajudando Claro. todos, Claro. né? Já aconteceu, porque a gente vê muita briga, muita separação de famosos por questão de dinheiro. Uhum. Vamos falar do próprio dono aí da Amazon, que estourou lá, tem que dar aquele dinheiro. E as pessoas ficam muito ligadas ao dinheiro. Vocês já brigaram por causa de dinheiro, por ser sócios? Não, nunca. Talvez discordar em um investimento ou outro. Às vezes tá querendo investir em alguma coisa, eu falo, amor, acho que não é o momento. Microfone. Ou querer comprar alguma coisa e a gente fala, não é o momento, vamos segurar e tudo mais. Entendi. Mas questão de dinheiro a gente nunca brigou. E na verdade a gente nunca separou dinheiro. Ah, vamos pegar a empresa, dividir metade, dinheiro um pra cá, não. A gente nunca teve essa separação, não. O dinheiro é junto, o dinheiro é nosso, o dinheiro é dos dois. O custo é dos dois, pega do mesmo dinheiro e paga o que sobra, a gente deixa a opção. Mas assim, sempre se cruza os interesses, essa é a ideia. Então, com relação ao dinheiro, a gente nunca teve nenhuma discussão, nenhuma briga, muito pelo contrário. Né? Ela vem com uma ideia, eu venho com outra e a gente sempre chega num uma denominador sociedade comum. mesmo Literalmente. ali. Em tudo, Exatamente. Literalmente. né? Mas a gente sempre conversa bastante, porque eu tenho uma opinião muito forte. Então, eu sempre coloco a minha opinião, eu não deixo, por exemplo, ele me levar, não. Ele vai falar, eu tô querendo fazer tal coisa. Eu falo, não, eu acho que dessa forma não, assim, assado. Então, eu E acho a mulher que tem uma sempre... intuição, né? Tem. Eu Esse sinto é- muito esse é um isso. problema Eu acho que eu tenho muita seríssimo. intuição para as Sério. coisas. E você confia na intuição. Então, eu tô assim em filosofia, eu sempre dou o primeiro voto de confiança para todo mundo.
né? E aí eu vejo que a grande maioria pisa na bola. E ela já bate o olho, ela já fala assim, isso aí não vai dar certo, essa pessoa não é. E batata, sempre dá certo. Igual a Márcia Sensitiva, o pessoal brinca. Eu já me chamaram de Márcia Sensitiva, eu falo, gente, também. Acontece. Danilo, ele fala isso, a menina sensitiva. Eu bato o olho na pessoa, ai, gente, acho que é uma coisa de Deus, não sei. Eu sinto, assim, verdade. Eu olho, eu observo, eu sou muito observadora. Eu observo tudo que tá ao meu redor, a pessoa, o comportamento, o jeito que ela puxa se saco. mexe, se movimenta. Se observa. Gente, puxa saco. Nossa, e aí eu observo e falo, Danilo, eu não confio naquela pessoa, ela não é confiável. E aí a gente vai muito nisso também, o que um acha, o outro acha. Eu acredito que, às vezes, Deus me usa para falar com ele, nas coisas que eu falo, para, às vezes, alertar ele de alguma coisa. A gente é muito ligado, assim, então, por isso que funciona tão bem e dá tão certo. E a gente tem um propósito muito grande, é o seguinte, a gente tem um escritório, né, que é o Grupo Elo, só que uma coisa que eu sempre faço é incentivar, às vezes, um sonho alheio. A gente não pode ficar preso naquilo ali. Então, eu brinco que é aquela frase da Dilma, que quando você bota uma meta, atingir, você tem que dobrar a meta. E essa é a vida nossa, né? Então, tem muita gente que fala, cara, você chegou num momento de vida que eu zerei a vida. Né? Eu falo, cara, tô só começando. Quanto mais eu conquisto, mais eu quero. Zerou quem morreu, né? A gente não acomoda então, de forma alguma. Eu sempre quero mais e sempre vou querer mais, isso é óbvio. E a gente sempre incentiva, né, e apoia o sonho de um e outro. Porque apesar da gente ter o escritório hoje, que é a parte da empresa, a parte tributária e tudo mais, ela tem o projeto dela de influência e eu tenho o projeto de futebol. Então há um incentivo mútuo, porque eu quero vê-la ganhando cada vez mais, e muito mais que eu, e vice-versa. Então não tem essa competição também. Muito pelo contrário, o que eu puder fazer para ajudar o projeto dela e ela o que ela puder fazer para ajudar o meu, ajuda. E eu quero vê-la mais, assim, estourando, nível mundo. A gente tudo trabalho para ela. Lá tudo trabalho para ela. Ai, gente, ele é meu melhor amigo, meu fã, é meu sócio, é meu irmão, é tudo. Esse aqui lindo, gente. Isso é meu bíblico, companheiro, porque gente. fala, né, nessa questão da união, né? Mas tem que ser. Sim. A gente é muito grudado, a gente é muito unido mesmo, é impressionante. E a gente fala muito para os clientes o seguinte, que uma sociedade é um casamento. Então, assim, muitas vezes a gente chega um cliente lá, às vezes precisando de uma assessoria tributária, e a primeira coisa a gente diagnosticar o momento da empresa. Pô, eu tenho 3, 4 sócios, falo, cara, sociedade é igual casamento. Você consegue manter 2, 3 casamentos? Então, presta atenção, entende a sociedade como um casamento, porque você está dividindo a vida com a pessoa. Então, às vezes, o problema começa por aí. E o casamento é a mesma coisa. Então, assim, do mesmo jeito que eu trato uma sociedade no escritório, a essência eu tenho que tratar meu casamento, né? Um respeito entre os dois, um intuito de crescimento dos dois. O casamento em si, ele tem que crescer como um todo. E o casamento crescendo, cresce todo mundo. Essa é a filosofia A gente nossa. já recebeu diversas ofertas, assim, de sociedade com outras pessoas e a gente optou por manter apenas a nossa, que é o que a gente sabe que dá certo, já tem alguns anos aí, e é isso. E porque, porque, por exemplo, né, igual pensando nessa questão do casamento, se você não confia na pessoa, você vai dormir, você vai fechar seu olho ali do lado da pessoa, aí como que você vai assinar um contrato também com a outra pessoa que você tem um pé atrás? Exatamente. A gente nunca conhece ninguém 100%, né? Até mesmo no casamento, até né? Mesmo no casamento. Você vai conhecer a pessoa mesmo igual. O namoro, eu acho que não é um propósito de conhecimento. O namoro é uma troca mesmo de energia, mas o conhecimento que você vem depois, só depois que você tá casado. Nossa, muda muito depois que muda você é casado. Tudo. Você descobre várias coisas. E os defeitinhos que você achava assim, ó, a pessoa é perfeita. Nossa, eu namorei tantos anos com essa pessoa. Fala, eu não reparei só depois que eu casei que eu descobri que deixa a toalha em cima da cama e esse tipo de coisa. Mas eu não deixo. Tá? Não, você tem cara de ser muito organizada. Eu sou organizada. E você é desorganizada. Mas ele aprendeu bastante comigo. Eu já enchi muito o saco dele. Eu sou um pouco chata. Eu fico falando na cabeça dele até ele perder a paciência e ir lá e consertar, sabe? Às vezes um jeito dele que eu não gosto, eu vou falando e ele vai, acaba cedendo. Tem uma coisa que ela cedeu é o seguinte. Eu consigo fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Assim, trabalhando. Então, por exemplo, às vezes eu tenho 2 telefones, eu trabalho sempre com 2 computadores, isso é absurdo. E aí não, é porque realmente. tem a parte tributária e tem a parte do futebol. Então, às vezes eu termino uma ligação do futebol, volto pro tributário e vice-versa. Então, ela já me deu uns 15 cadernos para eu organizar tudo. Só que eu não consigo manter caderno. Eu vou pegando os papelzinhos de rascunho, aí chega na mesa, às vezes tem 15 papéis. É pior, um pouquinho maior. São rascunho mesmo, pedaço de folha e tal. Eu sou
E às vezes uma pessoa fala assim, você lembra da reunião tal? Eu lembro. Eu sei onde tá o papel. Gente, eu também sei E arrumar ela fica agoniada. E você é super Exatamente. organizada. Tem um caderninho com bonitinho. data, agenda, Sou. certinho. Até a vozinha dela, toda princesa. É. Dá pra ver que ela tem uma delicadeza. Nada, ali. não sou delicada. Pergunta ele como Não, é que eu então, falo. Ela não é delicada? Não, Ela... é firme. Gente, eu sou assim, eu sou Mas muito é- sincera, eu sou aham. firme, eu sou um pouco rasgada, assim. Quando eu falo, Ah, mas isso é eu bom. te conheci agora, eu falo na sua Mas cara isso mesmo, é não bom, tem nenhum porque problema as em pessoas falar. precisam Isso é disso. bem- Preciso, verdadeira, sou né? totalmente. É. E, pessoal, eu queria saber, por exemplo, entre sociedade e casamento, qual que foi, assim, a maior frustração que vocês já tiveram? Então, no casamento boa não pergunta. tive. Não. Graças a Deus, não. É. Até Mas porque acho que empresa... toda luta. Mas empresa, isso é rotineiro, né? Eu acho que eu tenho duas filosofias que eu adoto no escritório, que é cobrar da pessoa lealdade e cobrar uma honestidade, né? Então, assim, e essa honestidade passa muito pela gratidão. Então, se tem duas coisas que me aproximam de uma pessoa ou me afasta, é a pessoa não ser leal e não ser grata, né? E o que a gente mais percebeu nesse tempo, mais ou menos, da fase que a gente saiu de não ter nada para ter alguma coisa ou para conquistar o que a gente conquistou, foi que as pessoas, a maioria delas são gratas apenas ao ponto de que lhe convém. Então, tiveram pessoas dentro de casa, pessoas assim que a gente tinha uma consideração quase familiar assim, e que na primeira, quando estava precisando, a gente valia muito, mas quando a pessoa tirou o narizinho ali do oceano, já achou que estava pomposo e não precisava mais. Então, e essa questão é notória. Então, assim, eu frustrei muito com as pessoas que eu confiava, pessoas que eu acreditava e que, por coisa mínima, se mostrou realmente quem é. Então, isso eu aprendi muito, né, que é não esperar muito da pessoa. Tipo assim, eu ajudo quem me pede ajuda, ponto. E mesmo assim, né, recentemente eu tive um caso de uma pessoa que estava mal, eu peguei, ajudei. Na primeira oportunidade, a pessoa já distorce tudo e já acha que não precisa de você e que você trabalha para ela. Essa é a situação. Então, essa é uma frustração rotineira, Nossa. infelizmente. Eu acho que a maior dificuldade, assim, de ser empresário é persistir, é a persistência. Hoje nós temos 3 empresas, mas a primeira empresa que a gente criou, a gente faliu ela, né? E a próxima empresa que a gente abriu foi de um ramo totalmente diferente da primeira. Então, assim, a gente teve que se reinventar. Deus também colocou uma oportunidade no nosso caminho que a gente soube aproveitar. Às vezes, aquela opção não é a melhor, não é a que é o sonho da sua vida fazer aquilo ali, não. Mas você tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. E hoje a gente tem 3 empresas por persistência. Porque a gente podia muito bem ter desistido no meio do caminho. Porque a gente passou um momento grande de provação, levando pancada e rasteira, e a gente persistindo, continuando, fazendo propósito e tudo que a gente precisava fazer para hoje alcançar o que a gente conseguiu. E as melhores coisas da vida, a gente fala que Mas a é gente muito conquistou fácil desistir. quando a gente deu o primeiro Sim. passo e depois Deus colocou o chão. Porque todos os grandes passos que a gente foi dando, todos os grandes passos foram onde você não tinha nada. Então, e no momento exato, a gente conquistou. Então, isso é um exemplo A gente nosso. cresceu na pandemia, né? Num momento muito difícil, assim, que tava todo mundo trancado em casa, aquela situação, aquela depressão, muita gente doente em casa, de se ver trancado, sem poder medo de sair, sair. medo, sem saber o que estava realmente acontecendo e quando que ia vir a vacina e quando que a gente ia poder sair de casa, né? O Danilo, ele sente muito porque ele ama fazer reunião, ele ama sair de casa, ter convivência com o pessoal e sentar, conversar, discutir. Eu até que eu fico tranquila em casa, assim, eu consigo me lidar bem com isso, mas ele sentiu muito, assim. E foi nesse momento que a gente cresceu. Eu vou ser agora aqui, eu vou fazer um papel de todo mundo que vai estar assistindo aí agora, depois, porque a internet, assim, né? As pessoas vão querer ficar revendo vídeos, aí vão repassando para os amigos, e né? E é uma experiência aí de vida aí de vocês que vai estar agregando muito. As pessoas vão querer saber que empresas, né, são essas, o que a Elo faz, né? Mas antes de você responder aí, Danilo e Aminar,
Eu vou falar do Estúdio Sim, né, Jéssica? Isso mesmo, pessoal. Para quem está assistindo, nós estamos aqui no Estúdio Sim, localizado em Belo Horizonte, que é uma estrutura fantástica para a criação de conteúdos digitais. Então, se você quer ter o seu próprio podcast, se você quer ser um apoiador também de empresas que estão aqui trazendo relevância e conhecimento no mercado, então aqui é o seu lugar. É isso aí. Venha ser a autoridade do mercado, crie seu canal. E olha, pessoal, quando fechar a nossa vaga, 50 canais, Minas Gerais, BH, acabou. E só nomes grandes estão conosco. Beijo, fui. Vamos lá para a pergunta do Danilo. Conta pra gente sobre a Elo. Vou começar como surgiu, assim. A Elo, ela começou com a Elo Tributária, então é uma empresa especializada em assessoria tributária, com ênfase em restituição de impostos. Então a gente entrou num ramo, particularmente eu sempre fui muito fã do tributário desde a época da faculdade, mas ele é muito complexo a área. Mas, graças a Deus, teve uma oportunidade, nós estruturamos a empresa e hoje a empresa tem o foco de assessoria, né, para grandes empresas e também as restituições tributárias, que isso, existe mudanças de entendimento isso constantemente. Essa empresa foi o embrião, foi a cabeça, assim, foi o início de tudo, né? Por causa do tributário, a gente conseguiu crescer. Hoje nós temos escritório aqui, escritório em Londrina, estamos abrindo escritório em São Paulo, então a gente tem uma estrutura boa, a gente tem um nome, graças a Deus, e por causa disso, por causa dessa empresa, houve essa possibilidade de a gente começar a criar outros projetos pessoais. Né, foi aí que eu criei, por exemplo, a Elo Esportes. Né? Então todo mundo fala assim, pô, mas o que o esporte tem a ver com o tributário? É muito simples, porque o tributário começou, principalmente em 2018, quando os clubes começaram a nos procurar com o intuito de ajudar a arrecadar investimento ou arrecadar doações para a lei do incentivo. Então nós começamos a participar de algumas negociações com o clube nesse intuito. Então, participei de Clube do Sul, Botafogo do Rio de Janeiro, Clube de Minas, enfim, São Paulo. E aí eu comecei a ter muita proximidade com alguns clubes nesse intuito de parceria. Só que por causa dessa exposição, alguns jogadores começaram a me procurar querendo que eu ajudasse a fazer essa ligação entre jogador e clube. E aí nós identificamos uma oportunidade, porque se eu estou recebendo todos os dias 2, 3, 4, 5 contatos de jogador, às vezes jogador não com tanta expressão ou jogador já renomado no Brasil, eu falei, tá aí uma oportunidade da gente abrir um novo escritório, um novo ramo. Foi aí que nós abrimos a Elo Esportes. E criamos o que a gente chama de Wealth Management, né, que é uma gestão de carreira profissional, onde passa pelas principais necessidades do atleta. Então hoje o que a Wealth Management faz? O atleta do escritório, ele tem toda a assessoria jurídica, então todas as relações pessoais e profissionais. A esposa do jogador quer comprar um carro, ou fez uma compra ou aluguel e precisa de um suporte, o escritório dá todo o suporte para ele. A parte de psicologia, a gente sabe que a carreira do jogador, ela oscila muito, né, e existe muito emocional no meio disso. Então, um atleta que às vezes não quer desabafar ou não quer fazer um acompanhamento com a psicóloga do clube por algum receio ali das informações não ficarem só ali, que eu acho difícil, né, que normalmente não vaza, mas o escritório dá o suporte. Quando a gente assume a carreira de um atleta, a gente identifica o perfil dele e qual que seria o mercado internacional interessante para ele. Né? Então, por exemplo, tem perfil de atleta que é mercado europeu, tem perfil de atleta que não é por causa do porte físico, do jeito de jogar. Nessa identificação, a gente faz uma probabilidade e fala, olha, o seu mercado, por exemplo, a França, você vai ter uma probabilidade de crescimento. Então, a gente fornece para ele o idioma, né, seja o inglês, o espanhol, o francês, exatamente para ele se preparar para quando chegar o momento. E o principal, né, que é a questão da assessoria financeira. Então, na questão da assessoria financeira, a gente entrou em sociedade com a Atrio Investimento, que é um escritório credenciado da XP, e hoje todo atleta ele tem um suporte financeiro do início ao fim. Se o atleta que está começando, o suporte financeiro dele é médio prazo, porque a gente precisa identificar a necessidade primária e secundária. Se é um atleta um pouco mais renomado, o foco é o crescimento patrimonial. Né? Então, se o atleta está no Brasil, ele faz um crescimento, todo mundo quer investir fora do Brasil, isso é unânime. Nós estivemos em Nova York agora, há uns 15 dias atrás, e conseguimos fechar um grande negócio lá com esse intuito. Né? O atleta que quer investir nos Estados Unidos vai ter a segurança, vai saber onde está, vai participar de eventos nos Estados Unidos. Então, o atleta está jogando no Brasil, ele quer ter um crescimento patrimonial. O sonho dele, por exemplo, é, depois que aposentar, morar nos Estados Unidos. Então, já tem um planejamento para isso. E aí a gente fecha todo o suporte que a gente dá para o atleta. A ideia é ele preocupar em jogar bola. Então a gente sabe que isso é um pouco complexo de tudo. É verdade. Tudo. Até da esposa deles, vocês conseguem dar uma assessoria. Aquele cuidado, que é bem diferenciado. Tem uma perguntinha aqui.
E aí, como vocês sabem tudo do jogador, vocês tomam conta ali, da carreira, da vida pessoal, né, também, ali, vocês são os pensantes, o pensamento ali deles ali, né, um cuidado especial mesmo. E como que ele faz, por exemplo, como que um jogador, né, que é essa pergunta ali, como que o jogador faz para acabar com a carreira dele? Pois é, tem três fundamentos, ou 3 erros gravíssimos, assim. É a parte psicológica, é a parte financeira, que isso aí sim é crucial. O atleta que não tem esses 3 suportes, que é o financeiro, o jurídico e o psicológico, ele vai acabar com a carreira, né? Então, tem atleta renomado que, por causa, o Adriano Imperador teve uma questão psicológica que aposentou mais cedo, né, por uma questão pessoal. Tem jogador que se aposenta ou que não consegue ter um sucesso por causa da questão financeira. Então, esses são os principais. É a parte jurídica, psicológica e a parte financeira. Isso é sim, não tem erro. 90% dos atletas são assim. Jurídica, aí muita gente pergunta, você fez um mau contrato? Você vai pagar por isso, né? Tem atleta, por exemplo, que me relata que, sim, que foi enganado, coisa de 2, 3, 4, 5 milhões porque não leu um contrato. Tem atleta que assinou o contrato com uma promessa, chegou lá, não era a mesma coisa. Então isso é um atraso de vida e acaba acabando literalmente com a carreira do atleta. Tem um grande amigo meu, que é o Clênio, até mandar um abraço para ele, deve estar assistindo. O Clênio foi ídolo do Paraná, assim, foi um dos maiores jogadores, maiores atacantes lá. Ele fala comigo que o atleta tem um problema seríssimo também, que é aquele atleta que nunca chutou uma bola e se acha o Neymar. Então, assim, isso acontece porque isso é a parte psicológica. É um atleta que não tem suporte nenhum, que não tem a noção do seu momento e acha que é o Neymar. Então, ele quer passar, nós tivemos um caso isso recentemente, do atleta que está começando, mas se acha a estrela, né? A parte psicológica. Não tem um suporte psicológico, né? E acaba ali de amizades e se acham alguma coisa que não são. E aí a carreira jamais vai decolar. Acaba frustrando também, né? Porque ele não tem noção da capacidade dele, acha que ele vai ser o Neymar e vai jogar na seleção, e quando não acontece, que é um processo. Ele se frustra. Existe um processo de evolução. Às vezes o atleta é muito bom, mas é necessário recomeçar. É necessário recomeçar. Só que se ele não tiver um planejamento jurídico, psicológico, financeiro, ele jamais vai chegar no sucesso dele. E não adianta nada você ter, às vezes, uma sorte de ir para um clube grande se você não tem psicológico. Isso já aconteceu diversas vezes. Então o Clênio, ele fala muito isso. Fala, o atleta que nunca chutou uma bola e acha que é Neymar, esse cara jamais vai ter sucesso na carreira. E é verdade, enquanto ele não entendeu o seu momento. Eu acho que isso é uma lição que serve para todas as carreiras aí. Principalmente com essa juventude, né? No ser humano, porque os meninos novos, eles já vêm ali, o Neymar, vamos supor, começou lá no campinho de terra e tal, então, vou virar um Neymar. Mas tudo pra ontem, né? Estendendo isso para as carreiras, isso assim, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer trabalhar. E todo mundo quer ter sucesso, mas ninguém quer pagar o preço. Verdade. Isso é muito nítido, assim. E o Brasil, eu vi até uma fala do Felipe Tito, eu gosto muito, que ele fala assim, o brasileiro ele tem uma síndrome do vira-lata, que é assim, é feio vencer. Se você está num grupo de amigos e você vence muito, ou se você conquista muita coisa, ao invés dos outros ali te apoiarem, você começa a ser ali, você fez algo ruim, entendeu? E essa é uma cultura, por exemplo, que nos Estados Unidos não tem. Então, a molecada nova hoje, principalmente do futebol, ela quer vencer sem dar um chute na bola. Ela quer ter carro, quer postar de Lamborghini, de Porsche, sem pagar o preço do que os outros pagaram. Né? Porque o ser humano ele quer pular etapas e as coisas não são assim, né? Você quer pagar o preço, você quer comprar, então paga o preço, é simples assim. Então o problema é que o futebol ele é muito simples, só que eles estão complicando o futebol com essas ideologias, né? Às vezes o atleta tem um potencial muito grande, eu conheço um aqui em BH que tem um potencial enorme, só que é um atleta que ele está fora da realidade dele. Ele acha que ele é o Neymar sem ter dado um chute num campo de terra. Você tá entendendo? Acontece isso demais, mesmo, então, porque... Demais. Mas sabe o que é? Às vezes é a família, às vezes é amigo. Porque enche a bola, entendeu? E a pessoa tem que ter a noção de onde ela tá e que se for preciso recomeçar, é necessário recomeçar. Porque a carreira de jogador de futebol oscila muito e muitas vezes pelo emocional. Né, eu tenho atletas assim, que eu conheço mesmo, que é cara nível seleção, que fica 2, 3, 4 jogos no banco, ele entra em depressão. Que isso? Sério, seríssimo. Então, assim, não pode pegar um banco, né? Por causa de uma questão, assim, psicológica. Então, se o atleta não estiver preparado para a guerra, porque a vida é uma guerra, né? Qualquer preguinho que ele pisar, ele vai... E com relação, porque eu vejo muito, eu acompanho um pouquinho de futebol, agora não tanto quanto antes, da questão da indisciplina do jogador, né? Ele, às vezes, ele tá se achando tanto que aí ele quer
ele acha que ele vai ser indisciplinado, que ele vai brigar. E agora o pessoal tá bem feroz quanto a isso. Então, a gente fala muito que hoje não tem espaço mais pro boleiro, sabe? No futebol. Que o cara, para dar certo, ele tem que ser um atleta. E atleta tem que ter disciplina, não tem jeito. Né? E o preço da disciplina é muito alto. Então, ele pode escolher se ele quer ser um atleta médio ou se ele quer chegar num atleta de ponta. A gente sempre compara, por exemplo, o Cristiano Ronaldo hoje é um dos maiores atletas do mundo. Só que é um cara extremamente disciplinado. O Messi já não é disciplinado como ele, mas tem um talento que o outro não tem. Então, tem jogador que não vai ter talento. Tem jogador que vai ser esforço, e aí vai ser o crescimento, e o preço vai ser muito maior. Só que é exatamente isso, né? Então, assim, hoje, se você não tiver uma disciplina para ser um atleta profissional, dificilmente você vai ter um espaço no clube. Então, muitas vezes não cabe ego, não cabe vaidade, e o jogador tem que entender que se for preciso recomeçar 5 vezes para atingir a meta dele, que recomece. Né? É o que a gente fala de meta e alvo. Né? Eu sei o alvo que eu quero chegar. Mas e as metas que você vai ter que passar durante o caminho, você está disposto a pagar para chegar no seu alvo? Então, isso é o que a gente fala. Então, quando eu identifico o atleta, às vezes está um pouco mais pomposo, ou está muito fora do nosso perfil, a gente corta ou a gente não trabalha com ele, porque não existe espaço para ego, para orgulho. Você quer chegar ali? Então, você tem que pagar o preço. É simples assim. E o preço são as metas que a gente tem que bater até chegar no nosso alvo. E aí, vocês fazem toda uma gestão de risco, de carreira? Tudo. Legal. Tudo. Acontece muito também, muitas vezes, às vezes o clube atrasa um salário do jogador e ele fica com a corda no pescoço. Então você vê que existe muito jogador que não tem um preparo financeiro, não tem essa educação, né? Que o Brasil não é um país que tem essa cultura de ensinar para as crianças a educação financeira e o jogador muito menos. Então, às vezes, o clube atrasa o salário e o jogador já está ali, desesperado, cheio de conta para pagar, não tem uma reserva, não tem, né, um valor guardado para emergência. Isso acontece demais. Ele faz muitos investimentos arriscados, que não compensam. Às vezes vai investir num negócio que não vai dar rentabilidade, não vai dar lucro para ele e vai estocando dinheiro em Por coisas... exemplo, qual tipo de investimento? Porque todo mundo quer saber o que o jogador investe, porque nós temos exemplos... Ficou muito... Aí vocês me corrijam, porque vocês que são aí os líderes aí. Por exemplo, o Romário. Era tão falado, não, o Romário tinha um patrimônio X, ele perdeu, porque ele não soube investir. E assim, trazendo para a realidade hoje, por exemplo, hoje vocês têm um olhar muito clínico. Vocês batem o olho e sabem qual que é um jogador mais sério, um jogador que vale a pena. É o tempo de vocês também, né? De estar investindo ali, estudando aquele processo. Qual é o tipo de investimento, Aminá, que o jogador vai lá e fala assim, você vê, bate o olho assim, fala assim, nossa, tá jogando dinheiro fora. Não, tem uma coisa que eu não entendo, que o jogador, ele tem uma mania de comprar lote. Eles têm uma mania de comprar lote. Aquela história, gente, lá do tiozinho, né? Do lote, do lote. Uma história super antiga, é uma cultura super antiga de que comprar lote vai te dar um futuro, uma segurança em alguma coisa, e aquilo ali não é rentável. Aquilo ali, se você não alugar e não usar isso para algum propósito, aquilo ali vai ficar seu dinheiro parado no tempo. Se o lote vai estar degradando, vai ter um custo, né, de IPTU, de capina, de limpar e tudo mais. Só que eles têm essa mania de sair comprando lote pro país todo. Casas e mais casas, já vi. E aí eu fico sem entender o porquê disso. E acho que carro também, né? É essa a questão da assessoria que a gente fala. Porque, primeira coisa é você entender o seu momento. Né? Essa questão de lote é o seguinte, o atleta está num momento muito instável da vida, não é problema comprar o lote. Porque o lote é um investimento futuro. Mas às vezes ele não está, né? Tem jogador de clube grande que se o clube atrasa salário em 20 dias, ele não tem dinheiro para colocar gasolina no carro. Mas tem 7, 8 lotes espalhados aí pelo Brasil. Então, o que a gente identifica para ele é o seguinte, qual que é o seu momento? Você está no momento exatamente de dispor para um investimento futuro? Não, você precisa começar a construir o patrimônio, mas ter a sua segurança a partir de agora. Então, é aí que entra a assessoria. Pô, tem atleta que mora num estado, está comprando casa de 2 milhões no outro estado que nunca pisou. Qual que é o sentido? Não, porque falaram que que a cidade é boa e que o condomínio é bom. Mas você nunca foi lá, você não sabe nem qual estrada ou qual aeroporto desce. Você acha que isso é pra mostrar? Vocês acham que isso é pra
questão da sociedade hoje, porque a gente Ostentação. a gente tá no momento assim da ostentação, porque é uma coisa, você tá no Instagram ali, né? Ela que é digital influencer, ela pode falar aí, né, por nós também, vocês que estão no meio aí de tantas pessoas importantes. Você tá em outro país, você tá consumindo, aquilo é a sua vida, mas não fazer pelo outro. Você acha que acontece isso? Olha, porque eu tenho que mostrar que eu tenho que ter o carro Tesla. Porque principalmente, vamos supor, né, a gente vê, às vezes a maioria dos jogadores hoje, que a gente vê, sempre tem aquela história, né? Veio de uma comunidade, e aí então, não, que eu quero ter uma casa para minha mãe, e aí eu tenho que mostrar que eu dei certo aqui, porque eu larguei tudo. Às vezes larguei o estudo, larguei tudo para poder ser jogador. Vocês acham questão de imóvel não, sinceramente não, né? Mas a questão de carro, sim. Carro, sim. Porque o imóvel, ele não é visto, o carro é. Entendeu? O imóvel, por exemplo, você está numa cidade, você comprar um imóvel em outra cidade, você vai ostentar como? E lote, você não ostenta com lote. Isso aí costuma ser Você não assim, ostenta com loja. meio deles, fulano É me erro. falou que Ai, é uma erro mesmo. oportunidade, alguém fala pra eles que tá com preço bom, eles não pensam É duas acreditar vezes. demais. Às vezes é uma pessoa que ele conhece de infância, mas que indicou o outro, entendeu? São erros de nossa. investimento. E muitas vezes faz por uma gratidão. Pô, mas é meu amigo, ele não vai me passar a perna. Então isso é por falta de preparo. Isso é sem sombra de dúvida. E a maioria deles tem, por exemplo, né, empresários que vêm disso aí, né, de amizade. Esse é outro problema Isso que eu sério. queria entender, porque Esse- tanto no meio Ou artístico. é um tio, né? ou Tanto no meio colega. artístico, assim, eu falo assim, da música, do futebol, eles colocam alguém da família. Eu quero que vocês falem, né? Porque vocês são, na verdade, empresários ali do ramo de vários, né? Porque às vezes a pessoa vai colocar, igual a Jéssica falou, um tio, como eu ia falar, uma mãe, um pai. Então, assim, às vezes, não é porque é da família, você tá sendo assertivo, porque envolve emoção. Vocês ali são, na verdade, empresa, não tá mexendo com a emoção, né? Não, e é exatamente isso. Por quê? Hoje, a gente não tem a necessidade de expor todos os atletas que a gente toma conta. Não tem necessidade. Então, tem muita gente que fala assim, pô, mas você é empresário de tal atleta, você nem Pode posta. soltar um, não? Não tem necessidade, não. Vai ficar aí, ó. Vai Vocês ficar vão esse ficar na gostinho aí, ó. curiosidade aí. Não tem necessidade de ficar expondo. Por quê? A ideia não é trabalhar para os outros, é trabalhar para ele. A ideia é que o escritório supra a necessidade dele. E muitos que a gente vê é exatamente isso, é o pseudo-empresário. Mas o empresário, hoje a carreira do jogador não é a carreira igual a 20 anos atrás. Né? E só que a mentalidade de muitos não acompanhou essa necessidade. Hoje o atleta ele tem uma exposição de mídia. Hoje o atleta ele não é só um atleta, ele é uma imagem para uma marca, ele é uma imagem internacional. E essas pessoas que cresceram com ele não têm essa ideia de preparo. Né? Hoje quando a gente pega um atleta, eu sempre penso fora do Brasil. Né? Por exemplo, se você for negociar um atleta na China ou negociar um atleta na Turquia, você acha que ele vai ter o conhecimento da mídia local? Não. Ele vai olhar a rede social e a imagem dele para a mídia. Então, só que esse preparo ele não tem. Então, você vê atleta hoje de potencial que passou por seleção, que não tem hoje uma imagem bem consolidada, tanto rede social, nem imagem em frente à mídia em si. Então é aí que eles ficam para trás. É aí que o atleta que às vezes tem um potencial muito grande, como esses empresários não têm esse suporte necessário, ele não cresce como deveria. Então essas são essas lacunas que a gente conseguiu identificar e falei, pô, vamos trabalhar de forma certa, mas vamos fazer de forma honesta. Né? Então o atleta, qualquer contrato, qualquer dinheiro, ele sabe de cada centavo que o escritório recebe e cada centavo que está no contrato. Então não tem nada que um atleta hoje fala, pô, o escritório recebeu para mim. Não. Muito pelo contrário. Então a gente trabalha de forma muito clara para isso. Então esses empresários acabam não dando suporte quando o atleta identifica que às vezes o colega de time tem e que ele não tem, só que ele às vezes é muito melhor do que o colega de time. Aí ele começa a ver que existe uma necessidade. Então é aí que, graças a Deus, a gente tem ganhado mercado, trabalhando de forma honesta, tranquila e tem dado muito certo. Legal, legal. E agora conta pra gente então um pouquinho como que é ser uma empresária e digital influencer. Queremos chegar. A gente quer, Mulherada gosta. todo mundo gosta. Pois é, a minha história, na verdade, eu vou contar um pouquinho de como surgiu isso tudo. Eu sempre tive o sonho de ser modelo. A sonho da minha vida era ser modelo. Eu sempre fui muito alta, eu cresci, acho que desde os 14 anos eu tenho a mesma altura. Com 14 anos eu já vestia as roupas da minha mãe. Então, assim, eu sempre fui bem comprida. Então, meu sonho era ser modelo. Só que, de acordo com a minha vida, com as coisas que aconteceram, né, que eu já toquei aqui no assunto,
eu via que antigamente era um pouco difícil, assim, essa carreira de modelo dar certo, de ganhar dinheiro. São poucas meninas que fizeram a fama lá fora e que deu super certo, né? Antigamente não era igual é hoje. E aí eu tive que eu coloquei esse sonho meu de lado, assim, porque eu falei, não, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro, eu preciso sustentar minha casa. Já pensava assim, porque, como eu falei, né, não tinha um pai e tal, éramos só eu e minha mãe, e eu queria fazer alguma coisa que desse pra eu viver e pagar tudo, as contas e tal. Então, eu deixei esse sonho de lado, assim. É um pouco um arrependimento que eu tenho, assim, né, de colocar o que você sonha de lado, assim, por outras questões. Eu não tinha muita escolha, eu precisava de alguma coisa ali para suprir nesse momento. E aí eu falei, não, eu preciso de uma profissão que me dê dinheiro, né? E antigamente a gente tinha esse pensamento, o que dá dinheiro? Você fazer medicina, você fazer direito, ser engenheiro. É verdade. Era assim, né? E fui eu fazer a faculdade de Direito, colocando isso na cabeça, que isso era essa questão mais financeira, assim, na frente. E aí eu formei, fiz tudo que tinha para fazer. A gente abriu nossa empresa, mas aí não era aquela coisa que me enchia os olhos, não era o meu sonho ser advogada e outra coisa. Eu sou sócia na empresa, participo de tudo até hoje, mas não era o que eu queria fazer. Ponto. Só que a nossa empresa me deu tudo que eu tenho hoje. E me deu também uma possibilidade de eu fazer um outro projeto e correr atrás dos meus sonhos. E foi a partir disso que começou a aparecer essa profissão de digital influencer, né? Porque, gente, com 30 anos, você já não pode ser mais modelo, você já não tem mais idade para isso, né? O pessoal, as meninas hoje começam muito cedo. E até mesmo para ser digital influencer, o pessoal começa muito cedo, né? E eu, aí já com meus 30 anos, resolvi entrar nessa e arriscar, começar um novo caminho. E tô aí. Aí comecei agora a trabalhar como digital influencer. Eu vi que no seu Instagram você fala muito de maquiagem, né? E aí eu fiz essa pergunta e quero fazer mais aqui. Sobre a questão de maquiagens, por exemplo... hoje nós estamos vivendo uma questão de... Até o Danilo, ele é muito verdadeiro, né? Porque o Instagram, ele mostra, às vezes, umas coisas que não são tão verdades. E eu achei muito bacana que você falou que usa... você estava em Nova York agora, né? E você tem um mundo de marcas, Venchi, Lancôme. E nas suas redes sociais você fala ali de maquiagem, você acabou falando pra mim que você usa qualquer marca. Você gosta de maquiagem e você utiliza ali. Fala um pouquinho o que você quer passar na sua rede social ali para as pessoas, né? Para todo mundo ter acesso. Na verdade, como eu não vim de família rica e tudo mais, eu sempre me acostumei a maquiar com o que eu tinha ali. Produto barato, produto de farmácia. Mas sempre buscava dentro dos produtos simples um produto de qualidade. Porque não quer dizer, né, que o produto é caro, que ele é um bom produto. Eu trouxe uma maquiagem de uma marca americana pra cá, que eu testei o produto e é uma marca famosa, e eu falei assim, peraí, não acredito que eu paguei isso nessa base. Olha. E ela não entrega um bom resultado. Então, não quer dizer que é marca que é bom e qualidade não está relacionada a isso, né? E eu sempre me acostumei a me maquiar e trabalhar com o que eu tinha condição de comprar. E eu sigo assim, tem muito produto baratinho que eu não largo, e eu acho que tem que ser assim, sabe? Tem que ser acessível. Você não é obrigada a gastar, pagar muito caro no produto para você ficar bonita. Não tem necessidade disso. Okay, o Brasil, hoje, a gente é um país que quase o que mais paga imposto, né? Então, os produtos chegam aqui muito carregados de imposto. É tudo muito caro. E com o dólar também disparado, a gente não tem condição de ficar comprando esses produtos lá. Tem muito produto brasileiro, muito produto em conta que dá sim para você fazer uma excelente maquiagem e ter um ótimo resultado. E que você possa ensinar aí. Que eu possa todo ensinar. mundo, porque todo mundo fica às vezes, sabe, Aminá, eu acho que é uma questão de sentimento mesmo, porque mulher, você vai entender o que eu vou falar agora, às vezes
ela tá vendo uma outra influenciadora lá que só posta aquelas marcas Uhum. que valores assim absurdos, né? Uhum. Ela fala, nossa, ela tá com o rosto tão bonito, mas eu não vou conseguir porque a sombra é a marca X. E você tocou no ponto, dólar muito alto. Cada vez você vai comprar na internet, se você olhar aquela bancada ali, chega, né? Um carro popular. Não Meu dá. Deus, É e Que assim, verdade. não é mais Que popular. não é mais popular, né? e você tá falando uma realidade para ajudar as pessoas também. Uhum. Olha, tem como fazer maquiagem, né? Você tem como ficar bonita com uma produção com vários produtos ali. Não precisa ser um produto importado. Uhum. Então, isso é legal, porque a mulherada que fica frustrada, porque às vezes ela quer ganhar. O marido, às vezes, não tem condições de Não dar. tem, Você é. não pode, às vezes, né? Às vezes também ela não tem condições de comprar, porque ela tem outros afazeres também. Então, mas ela consegue estar bonita com coisas ali que ela encontra na farmácia, numa lojinha perto da casa. A gente sempre dá um jeitinho, né? A gente sempre arruma um jeito, um plano B ali para você fazer aquilo que você quer e ter um bom resultado. Na verdade, eu acho que a mulherada não tem que desanimar, não, sabe? É de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade, o que você pode comprar aquilo ali, então vamos trabalhar com aquilo ali. O importante é manter a autoestima, né? Não se abater. A gente veio de um período aí muito difícil, né? Esse período de pandemia, de ficar em casa e ficar... Eu me policio muito, porque eu amo ficar de pijama, né, amor? Então, Mas eu assim, vejo que você fica sempre bonita, né? Nossa, Ai, conta aí. eu me Já policio acorda maquiada, porque... Danilo? Não, Não. quase. Assim, eu não sou viciada em ficar 24 horas maquiada. Eu não acho que tem que ser assim. Aham. Beleza, é natural, né? Forçar essa Ah, beleza. que linda, Ah, Maria! que fofo. Porque também faz mal pra pele, assim, você só manter maquiado o tempo todo e não cuidar, não fazer um skincare, não fazer uma hidratação, não é assim também, né? Não tem essa obrigação desse padrão de estar linda, maravilhosa o tempo todo. Só que é uma questão mais nossa, da nossa autoestima. Você levantar, trocar de roupa, arrumar o cabelo, tampar as olheiras ali, que todo mundo tem, gente. Isso aí, né? Todo mundo tem isso, não existe Você isso. vai me dar uma dica de aqui, ó, pra De tampar, porque a olheira tampar a olheira. Oxi, Mas você não Mas- se sente muito mais bonita e não se sente bem, não é pros outros que eu me Sim. maqueio, eu não me maqueio pro meu marido me olhar, me maqueio porque eu gosto de olhar no espelho e me ver dessa forma. Não existe essa cobrança, eu não me cobro dessa forma. Eu quero me sentir bem, me sentir comigo mesma, assim. Eu acho E que tem um isso é negócio autoestima. engraçado dela, é o seguinte, ela tem essa transparência, essa honestidade, que ela não tem a necessidade de aparecer para ninguém. Ela é assim. E por causa disso, as marcas começaram a procurar com essa autenticidade. Então ela começou a ter até a própria carreira dela de influência, ela começou a se sentir incentivada, porque o propósito dela ia muito em comum com a marca. Né? Ela não precisa passar ali, por exemplo, às vezes eu falo com ela, amor, compra a mais cara. Ela falou, mas essa aqui é o que me atende. Né? Então as marcas começaram a identificar isso nela e isso começou a incentivar ela cada vez mais na carreira. Né? Até comento que ela fez um aniversário, tinha às vezes fornecedor que estava disputando para patrocinar o aniversário dela, para ter a Olha. exposição da marca. Né? E ela vai contar um pouquinho agora desse novo projeto que ela lançou, né? Que é a Fashion Trip, né? Por causa disso, entra muito nessa ideia. As marcas procurando, querendo que a identidade da sua marca fosse, primeiro, transparente, porque hoje a internet ela é muito complicada. Né? Se você, com 2, 3 meses, você consegue convencer que você tem um sucesso que você não tem. Prova disso, essa meninada que fica postando com carro e às vezes não tem um carrinho de rolimã. Entendeu? Então, você convencer... isso eu... Eu vi até, eu tava até vendo isso. O Whindersson Nunes, né? Ele lançando agora Eu um vi. curso Ele dele. lançou um E ele curso. foi mostrando lá, não, esse carro aqui, mas não é meu não. Na hora que o cara assistir aqui, ele vai ver que eu tô aqui. Eu falei, gente, o pior que é verdade. Às vezes a pessoa vai lá, paga um aluguel, ou então... O tá Danilo vendo? até falou de bolsas aí, que No- depois a gente Ah, pode é, entrar não, a nesse gente já assunto. tinha falado. Não, Pessoa a gente compra tá quase falsificado. terminando. Vamos deixar ela contar, porque tá quase terminando, gente. Nossa. Ó, e vai ter surpresa dela também aí, ó. Muita coisa aí que vai acontecer. Vai deixar pro próximo episódio dela. E vamos embora aí, você contar aí. Fala o último aí da Isso é uma coisa projeto. interessante. Eu acho que a influência, ela tem que ter um sentido. Não é você mostrar e querer aparecer. Não Eu ostentar, tenho né? muita coisa que eu nunca mostrei, assim. Eu acho que eu não mostrei metade das coisas que a gente tem. Nossa casa, meu carro. Eu não tenho essa necessidade de ficar aparecendo em cima disso. Porque eu acho que esse tipo de influência não é a que faz bem para as pessoas. Não é a que incentiva que
né? Que vai gerar a pessoa um incentivo dela fazer um curso, dela ir para cima e tudo mais. Eu acho que isso não agrega, ficar só mostrando que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Acho que não é esse o objetivo para mim de conteúdo. E a última coisa desse novo projeto são um projeto de fashion trip que eu tô criando, porque a gente foi agora para Nova York e eu tive muita interação dos seguidores em Nova York, me perguntando locais, passeios, restaurantes, locais turísticos e me pedindo dicas e onde eu fiquei hospedada, esse tipo de coisa. E eu tô começando agora esse projeto de fashion trip, já tenho 2 viagens marcadas para esse ano. E estou reunindo marcas bacanas que queiram entrar nesse projeto junto comigo para divulgar um bom produto em uma paisagem maravilhosa e dar muitas dicas aí para o pessoal que ama viajar, assim como eu, como a gente ama demais. E é isso, vai pode começar... legal, o que significa, porque tem muita gente que não sabe. Né? Esse projeto Fashion Trip, né? Isso. Na verdade, é uma viagem que você faz e você leva uns parceiros, umas marcas com você. E lá você vai fotografar e divulgar o produto do parceiro, né? Bota. Roupas, produtos, calçados, joias, esse tipo de coisa. E lugares também? Por exemplo, hotéis? Lugares também, hotéis, restaurantes, exatamente. É o completo ali da viagem, né? Você vai nas paisagens, nos pontos turísticos e vai fotografar lá e fazer uma boa divulgação para a empresa. E o maridão? Vai te convidado. Vai te convidado. Gente, não! Você falou que ele vai na casa. Vai te Quando você tá um convidado. pouquinho longe, ele fica ligando. O maridão é empresário meu também, né, Vai amor? ter que ir, né? Tem que ir. E Vai te é muito convidado. legal isso aí. Eu gostei muito, porque dá até mesmo, por exemplo, às vezes a pessoa que está assistindo não tem a condição de ir naquele momento. Uhum. Então, ela é uma Vira um acessibilidade. rateio, né? E aí você pega... falou lindo, né? Exatamente. Naquele É. momento, sabe? Então ela vai pegar e, tipo assim, vai conhecer e quando assim, não, peraí, vou me programar, vou entrar em contato com a Atrio para eu poder fazer uma gestão aqui do meu patrimônio para ver quando que eu consigo ir. Isso. Então, assim, Exatamente. é uma coisa muito bacana É isso. muito bom, E o porque aí ela intuito- salva. E o intuito é o seguinte, não é ostentar, pelo contrário. Não. Quem está indo com um parceiro vai para aumentar o seu lucro e as suas vendas, isso é óbvio. Sim. Mas principalmente para passar a imagem de que, cara, tudo é possível. Sim. Entendeu? É. Tudo é possível. A nossa ideia nunca foi distanciar a nossa realidade da realidade da maioria, mas mostrar para a maioria que é possível chegar. Entendeu? E que isso é simples, basta uma atitude e persistência. Então, a essência desse projeto é o seguinte, eu tô indo para viagem, onde é o sonho de muitos. São 2 destinos que tem esse ano, já é Cancún e primeiro é Nova York, primeiro é Miami, depois é Cancún. E as marcas estão indo com essa ideia. Olha, ela tá indo representando a marca, mas mostrando que a gente tá lá, mas que todo mundo pode. Mesmo quem tá lá, quem tá aqui, é possível essa acessibilidade. Não, isso é muito bacana. E acaba compensando bastante para a marca, porque ela vai fazer, por exemplo, lançamento de uma coleção e aí ela tem que contratar fotógrafo, contratar modelo, alugar, fazer a locação do local e edição e isso tudo. E com esse trabalho de marketing de influência, a marca te contrata e você entrega o trabalho pronto para ela. E às vezes um custo muito menor do que ela teria de montar toda uma produção, de fazer um sim, catálogo. porque você vai e tal. fazer toda Eu a gravação, faço tudo e entrego né, pronto explicando para e o vai cliente. entregar. Exatamente. E é o que todo mundo hoje em dia precisa, né? Você viaja mesmo, gente, o tempo tá muito corrido e você aprende, o conhecimento tá na internet, né? Então tem muitas menininhas novas aí que tem que ter conteúdo bacana. Então não é só essa questão que todo mundo acha assim, uma futilidade, não. É um conhecimento. Às vezes você tá ali no museu, você tá numa cultura, praça, você tá aprendendo algo diferente com alguém. A gente tá sempre trocando informações. Exatamente. Então, chega de energia ruim, né, gente? Não, eu vou contar um segredo aqui. Nós, quando a gente vai viajar, às vezes tem um local que era o sonho, por exemplo, Nova York era um sonho. Só que às vezes estava muito distante da realidade nossa. A gente entrava no Google Maps, colocava aquele bonequinho e ia fazendo o caminho pela cidade, legal. se imaginando ali. Então, isso quando acontece, você fala, pô, é a realização de um sonho. Então, isso é Você incentivar. isso atraiu. Isso E é atrai, incentivar. que legal. E hoje, às vezes, a gente vai a trabalho,
não só a lazer. Então vem Sim. sempre o algo a mais. Então é plantar que a gente colhe, não tem jeito não. Ô, Que gente, bacana. nossa, eu tô triste, tá finalizando. E eu quero que vocês deixem uma palavra de incentivo aqui de cada um, para todo mundo que vai estar assistindo. Eu acho que vocês trouxeram. Gente, não é. Quando eu falo aqui que realmente quem os convidados estão vindo aqui não são pessoas que atrás são uma cara e na frente é outra. Conheci o Danilo muito tempo aí, a gente está fazendo um trabalho com ele externo, foi muito bacana, o Danilo muito educado, a Miná também muito educado. E vocês, o que encantaram é a humildade de vocês. Eu acho que vocês chegaram e vão chegar ainda cada vez mais por essa humildade. Amém. Porque acho que é o princípio de tudo. Porque não adianta às vezes. E não, eu acho que vocês falaram uma questão aí de pessoas que vão deixando no decorrer do processo a amizade, é porque Deus tira. Com certeza. Né? Então vai estar com vocês quem realmente Ele quer. Amém. Então, assim, eu quero que vocês deixem esse sucesso de vocês, que vocês abram mais portas de emprego para as pessoas, estarem trabalhando com vocês, parcerias legais também, que Deus abençoe nisso aí. E eu queria que vocês deixassem uma palavra, porque eu acho que é muito bacana, acho que todo mundo nasceu rico. Não, e a internet está fazendo isso, né, Tá pro pessoal, fazendo. né? Todo mundo quer fazer o primeiro milhão, mas Gente, não tem nem os 10 mil ainda, Não, né? falou tudo. É Então, verdade. A pessoa quer chegar no alvo sem bater meta, isso é impossível. Eu vou finalizar com uma frase que um amigo, ele é até pastor, chama Pastor Patrick. Ele falou comigo uma vez, e no nosso pior momento, sim, da vida, era aquele momento que você acordava segunda-feira e pedia para chegar a sexta para você ter alívio, sabe, das pressão, das cobranças e tal. Aí eu contei isso para ele falou assim, Danilo, deixa eu te falar, não é porque ontem foi ruim que hoje está sendo péssimo que amanhã vai ser ruim, não. Todo novo dia existe uma possibilidade de ser diferente. Aquilo ali a gente cravou aquilo ali e todos os dias, mesmo sendo ruim o dia de ontem, a gente sabe que amanhã pode ser um novo dia. E a gente faz ser um novo dia. Então a gente foi caminho por caminho até conquistar o que a gente está conquistando. E é só o início. É só o início. Não, Então acho que essa vai é ter uma frase. muita Não quer coisa. dizer que ontem foi ruim, que hoje está péssimo, que amanhã vai ser ruim, não. E essa foi uma frase que mudou a nossa vida. Acho que a minha palavra tem um pouco a ver com isso também. A minha palavra é persistência. Momento ruim todo mundo passa, dificuldade todo mundo tem. A questão é você persistir, não desistir, se reinventar e correr atrás, cair, levantar. E é assim que a gente vence, porque a gente não nasceu herdeiro, não, gente. A gente conquistou tudo na força do braço, da raça. E a minha palavra é essa, para o pessoal não desistir, persistir, que um dia chega, se Deus quiser. sensacional. E é isso aí, isso aí. gente. É cada assunto, é cada história. Pessoas bacanas do mercado, BH, Minas bombando. Muito orgulho de ter vocês aqui em Minas Gerais, né? Todo mundo acha que é só São Paulo. Amo São Paulo. Eu falo isso porque BH, Minas bombando. Obrigada pelo convite, Pô, você obrigado ter eu. aceitado. Espero voltar com mais Obrigada. vezes. Não, né? aqui, ó, tem surpresa. Tem muito né? assunto aí. Muito A Miná tem uma assunto. novidade depois e vocês vão ter que ver. Ela vai anunciar depois aí, ó. Um beijo, Jesus abençoe todos vocês. É isso aí, fechamos. Obrigada, Pessoal, pessoal. obrigado Salva de a todos palmas. aí, Gente, valeu. boa tarde. Obrigada.